Amigos e irmãos, estamos aqui em mais um encontro da CF, neste domingo, onde vamos trabalhar com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Fora da Caridade, não há salvação, item, o que precisa o Espírito para ser salvo? Diante deste tema, já vou adiantando a vocês que o trabalho de hoje está sendo dedicado ao senhor Evilásio Menezes, que começou com a grande equipe, um grande trabalho na CEVU, para os idosos, para as crianças. E quem conviveu com o tio Vila, que era o seu apelido, sabe que ele gostava muito da prece de Cáritas. Então, como hoje a gente está dedicando essa doutrinária a tio Vila, nós vamos agora nos conectar com a espiritualidade maior, vamos acalmar o nosso coração, neste domingo. Vamos mentalizar. Quem conhece a obra de tio Vila, eu peço nesse momento que mentalize todo o amor que ele nos deixou, todo o seu exemplo. E juntos, vamos orar agora uma das orações que ele mais gostava, pelo menos quando tinha os momentos de encontro, as obras que ele fazia, ele sempre recitava a prece de Cáritas. E com essa prece que nós vamos pedindo a Deus entendimento, sabedoria, luz, nossa casa seja protegida, que os espíritos da Casa Espírita CF estejam nos cuidando neste caminhar deste ano. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja. E assim, já agradecendo ao Pai Maior pelo dia de hoje, é que vamos fazer esse trabalho, que a todo momento que eu comecei esse estudo, o exemplo vivo do nosso dia a dia, que até 1 ano e 3 meses, mais ou menos, atrás, estava no meio de nós. Eu lembrei sempre da sua obra, que é a obra
de senhor Evilásio Menezes, conhecido como Tio Vila. Então todo esse trabalho, todo esse estudo foi pensado sempre nele, na sua obra, na sua força, na sua coragem, na sua determinação. E todos os momentos que eu for lendo aqui, vocês vão perceber, quem conhece Tio Vila vai dizer, Tio Vila está aí. Então, dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, como eu falei antes, nós estamos no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E dentro do capítulo 15, como ele é bastante extenso, eu vou ficar com o item 2. E no item 2 tem uma passagem que diz assim: Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhes disse. E aí vem aquela história que nós já ouvimos, né? Várias passagens lá no centro espírita, né? Nas igrejas, que é aquele exemplo que Deus nos deu do que é realmente amar ao próximo. O que é amar a Deus, seguir os seus ensinamentos e vivenciar isso aqui, ó. Amar ao teu próximo e fazer o bem como se fosse para você. Então, olha a primeira reflexão que Jesus nos faz. Pensar diante desta pergunta para intimidá-lo. Se eu parar para pensar, eu vou querer fazer o mal para mim mesmo? Quando eu pensar em fazer alguma ação, mas essa ação eu vou fazer para mim. Se eu vou fazer para mim, eu vou pensar no mal? Eu vou querer fazer algo de ruim? Eu vou escolher algo que não seja de qualidade, que não seja bom? Não, eu estou escolhendo para mim. Então ele diz assim, ó, faz ao próximo como você fizesse para você. Então se eu vou fazer para o outro como se fosse para mim, eu tenho que fazer o melhor. Eu tenho que dar o melhor de mim. Então Jesus bota para a gente, né, essa responsabilidade de pensar e avaliar o que você faria. E aí ele traz o exemplo, né, daquela história, daquele homem que descia de Jerusalém para Jericó e que ele cai no poder de ladrões que despojam, cobrem ele de ferimentos. Este homem, ele é agredido fisicamente, ele é ferido. E aí Jesus conta essa passagem aonde vem um homem que ele desce de Jerusalém. Jerusalém era o quê? Jerusalém era a capital de Israel. Jerusalém é considerada uma cidade sagrada. Jerusalém é uma cidade de exemplo para os ensinamentos de Deus. E esse homem vai entre Jerusalém e passa por Jericó. Jericó é uma cidade também na época muito importante, não é? Situada ali às margens do Rio Jordão. Mas cidades religiosas, cidades na época famosas, onde perpassavam pelos grandes centros, grandes templos, grandes sacerdotes. Mas o homem está lá jogado no chão, entre essas cidades. E aí Jesus fala assim, quem passa primeiro e vê esse homem jogado, todo ferido e todo machucado, passa um sacerdote. O sacerdote fez o quê? Ele vivenciou a palavra e os ensinamentos de Deus. Ele viu, olhou e passou. O sacerdote, o doutor da lei, aquele que foi o preparado, o que é o respeitado por toda a comunidade, que ele fala
em nome de Deus, para todos os fiéis. Esse sacerdote passa e vai. Ah, mas daqui a pouco passa um levita. Será que o levita parou e ajudou esse homem? Infelizmente não. O levita, que também é membro importante, sacerdotal, o levita é dedicado ao serviço do templo naquela época. Ele é ligado, não é, ao culto de adoração a Deus, era exemplo para a sociedade. Esse levita também ele passa e vai. E o homem continua machucado no chão. Mas aí de repente passa um samaritano. Esse homem que não tem esses títulos importantes, esse samaritano que não vivia dentro das igrejas, pregando a lei e os ensinamentos de Deus, esse samaritano passa. Mas esse samaritano tem um diferencial que os outros não tiveram. Ele foi tocado pela compaixão e pela misericórdia de Deus. E é esse samaritano que ajuda esse homem, que cuida de suas feridas, que leva-o para um estabelecimento e ainda deixa dinheiro para o dono do estabelecimento cuidar deste homem. Ele conhecia esse homem? Não. Era seu parente? Não. Ele perguntou por que ele estava ferido ali no chão. Eu só vou ajudar você se você me contar por que você está ferido, caído no chão. Porque aí eu vou avaliar e a depender do que você fez, o que aconteceu, eu vou te ajudar. Não. Ele simplesmente ajudou. Ele simplesmente enxergou um irmão que está em sofrimento e que precisa de ajuda. E esse samaritano foi e ajudou. E aí, seguindo o Evangelho, depois dessa passagem, ele vem nos dizer assim, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Aí foi quando eu comecei a refletir sobre a obra de Tio Vila. Porque Tio Vila diz assim, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. E meu sentimento do que eu vivenciei com Tio Vila dentro da CF, do que a gente vê das obras relatadas, da sua história, a gente enxerga este espírito que estava aqui entre nós e que buscou a sua evolução e que buscou fazer o bem, sempre preocupado com a caridade e sempre sendo humilde. Quem via Tio Vila passar na CF e não conhecia a sua história, um velhinho passou ali, olha, meu Deus, ele é forte, ainda está trabalhando, hein? Então quem não conhecia a obra de Tio Vila não imaginava a grandeza daquele homem. A grandeza daquele homem, que ao mesmo tempo que ele estava aqui em Feira de Santana, ele já estava lá, em Lustosa, fazendo o seu trabalho. E aí, na página 276 do Evangelho, ele fala da moral de Jesus, né, que é a caridade e a humildade. Ele vem as bem-aventuranças. E nas bem-aventuranças eu destaquei algumas, que fala assim, bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, os pobres de espírito são as pessoas humildes, que não são orgulhosas nem egoístas. Então, bem-aventurados, que estes terão reinos dos céus. Eu lembrei de quem? Tio Vila. Bem-aventurados os que são misericordiosos, fazei aos outros o que queríeis vos fizessem. Volto a dizer, quem fez isso aqui muito bem, durante mais de 80 anos, Tio Vila. Praticai o bem sem ostentação. Você que já conviveu com ele aqui ou em Lustosa, na Cevu, você já presenciou alguma vez Tio Vila estar em ostentação? Sempre humilde. Bem-aventurados os que têm puro coração. E aí, se você pegar a obra de Tio Vila e você começar a observar, você fala assim, gente, não só um puro coração, como que coração grandioso. Eu fico me perguntando como ele conseguiu fazer uma obra tão grandiosa. E aí, no roteiro sistematizado, que também nos orienta para o trabalho do Evangelho, ele nos faz algumas perguntas.
E aí diz assim: como vivenciar os ensinamentos de Jesus no dia a dia? Como vivenciar, viver, ó, viver, sair do evangelho, vamos sair das doutrinárias, vamos sair dos livros de estudo, vamos sair dos seminários e vamos viver na prática tudo que a gente está aprendendo. O que é que eu posso fazer na minha vida hoje, nesse ano, nesse mês, no dia de hoje? Eu, enquanto espírita, enquanto cristão, posso fazer para viver, é isso que Jesus está pedindo isso aqui, viver os ensinamentos dele no meu dia a dia. Acordei hoje, o que é que eu vou poder vivenciar dos ensinamentos do Cristo em minha vida hoje? E aí ele diz assim: fazer o bem ao próximo na prática da caridade, por amor a Deus. Não fazer a caridade, eu vou fazer a caridade porque se eu for bonzinho, eu vou receber de volta algum benefício de Deus. Não, porque fazer a caridade é mostrar que eu tenho amor a Deus. É um filho deixar seu pai feliz. É fazer a caridade. Aí ele diz assim no roteiro sistematizado: merecer o reino prometido. Como ser esse espírito para ser salvo? Como é que a gente consegue ser salvo? E aí ele fala assim, ó, para você ter o reino prometido, você precisa atender às necessidades básicas de seus irmãos mais carentes, tio Vila. Cuidar da alimentação, habitação, vestuário, saúde e conforto moral. O que é que tio Vila fez aqui em toda a sua existência? Depois que o despertar do espiritismo entrou em sua vida, ele vivenciou tudo isso até os seus últimos dias. O caminho que conduz a Deus passa obrigatoriamente pelo nosso próximo, a quem devemos auxílio e amparo. Devemos estender sempre nossas mãos ao auxílio dos irmãos, disseminar o amor em nome do Todo Misericordioso. E aí eu fui buscar mais relatos sobre a obra, né, de Evilásio Menezes para a gente poder conversar hoje. E aí eu descobri um vídeo, gente, maravilhoso. Você que puder colocar no YouTube e ter a experiência de assistir 40 minutos da história de um documentário feito por um fotógrafo nosso de Feira de Santana. Peço permissão a ele aqui, ele não me conhece. O nome dele é Cal Preto, muito conhecido como Cal Preto. Ele fez um documentário com uns estudantes de jornalismo da UFES e um trabalho espetacular, maravilhoso. Gente, a obra é espetacular, porque você começa a observar e perceber de onde tio Vila tirou tanta energia, tanta força para esse trabalho. E eu falo, né, Lustosa em Teodoro Sampaio, onde ele realizou um trabalho social, ele publicou livros, ele foi prefeito de lá, mas depois ele se dedicou totalmente ao Evangelho, ao ensinamento do Cristo. E aí quando você começa a observar os trabalhos sociais que tem lá, gente, não tem ajuda governamental nenhuma. Hoje eu faço questão de trazer essa obra para vocês perceberem que no meio de nós, sim, dentro da nossa cidade, dentro do nosso centro espírita, nós tivemos uma pessoa de um grande exemplo de cristão. E aí eu comecei dentro desse documentário a observar o que é que ele conseguiu nesses anos todos fazer com a equipe dele. Gente, lá tem uma clínica para idosos, com internamento, com assistência médica, odontológica, fisioterapia e farmácia. Ele conseguiu com doações ter uma farmácia. Qualquer pessoa que chegar lá com uma receita, precisando de um remédio, qualquer pessoa, sendo espírita ou não espírita, é só entregar a receita médica e o farmacêutico vai dar o remédio se tiver. Com os recursos próprios e doações, eles conseguiram ter hoje uma obra dentro daquela cidade para crianças, adultos e idosos. Porque tem aula de balé, tem aula de violão, tem aula de teclado. Eu tive que enumerar porque é muita coisa.
aula de dança, aula de artes plásticas, aula de costura para as mulheres da cidade, aula de computação. E o ano passado, antes da sua passagem, antes do seu desencarne, ele conseguiu colocar lá aula de inglês para as crianças, aula de teatro, aula de canto. Gente, esse trabalho, porque eu estou trazendo para vocês hoje, porque esse trabalho de Tio Vila está precisando da ajuda de todos nós baianos, mas principalmente todos nós aqui de Feira de Santana, que estamos juntos com essa obra da Sevu, em Lustosa, em Teodoro Sampaio. Todos juntos, todos somos irmãos. Então, se a gente parar para refletir, é uma obra grandiosa, que demanda de muitos recursos financeiros, muitos. E para essa obra não parar, são recursos financeiros mensais. Então é pensar nessas crianças, é pensar nesses idosos, é pensar nesta clínica, é pensar nesta casa, que tem contas, que precisam de nossa ajuda. Ah, mas um lugar desse deve ser um absurdo de despesas. Mas se eu der um pouquinho, você que está me ouvindo aí também, o outro que você conhece, alguém da Casa Espírita, da outra Casa Espírita, da Casa Espírita de Sevu, da Sevu, se todo mundo começar um pouquinho, a gente não vai deixar essa obra morrer, a gente não vai deixar essa obra acabar. Porque, volto a dizer a vocês, você fica encantado quando você observa o quão grande é o trabalho, o quanto eles precisam da nossa ajuda, não é? O nome da sociedade lá é Sociedade Espírita Verdade e União. Mas Tio Vila sempre, com toda essa demanda que ele tinha na Sevu, ele nunca abandonou Feira de Santana. Ele nunca abandonou a CF. Ele sempre teve um trabalho digno, semanal, na casa, nas quartas-feiras. Eu já tive a oportunidade de levar uma pessoa da minha família lá para fazer uma cura espiritual e é lindíssimo. Era uma energia, era uma força incrível. Só quem teve o presente de viver o trabalho de Tio Vila pode entender o que eu estou falando nesse momento. E era isso que eu queria trazer para vocês. Eu queria hoje trazer o exemplo dele como esse, não é? Esse cristão. Ele deu o exemplo aqui. Ele leu o Evangelho, ele entendeu, ele percebeu que ele precisava sair do Evangelho e vivenciar o que precisa o Espírito para ser salvo. Fazer a caridade. Os ensinamentos do Cristo estão todos aqui no Evangelho. Não é impossível, porque se Tio Vila conseguiu, a gente pode começar devagarinho. A gente não pode ser nem de perto um Tio Vila, mas a gente pode ser um grãozinho de mostarda no meio disso tudo. Cada um fazendo sua parte, cada um doando o que eu puder. O trabalho com os idosos demanda muitas despesas, com fraldas geriátricas, com luvas. Ah, eu vou fazer supermercado esse mês, vou fazer feira para minha casa, vou pegar um pacote de fralda. Para quem é? Não lembrei da Sevu, vou botar um pacote de fralda. Vou na farmácia comprar meus remédios que eu estou precisando. Ah, vou botar uma caixinha de luva, chegar lá no centro e deixar para a Sevu. É assim, meus amigos, é essa colaboração que ele viveu a vida inteira, que ele conseguiu fazer esse trabalho cristão maravilhoso, com a ajuda de todos, né? Um pouquinho de um pouquinho de outro. E dentro dessa instituição tem funcionários que têm carteira assinada, com salário fixo, certo, para poder pagar as despesas mensais. Mas graças a Deus também tem muitas doações de trabalhadores também. De médicos, de enfermeiros, de fisioterapeutas, de professores de arte, de faxineiros, de cozinheiros, muitas pessoas na comunidade que tiram um dia e falam assim, hoje o meu dia eu vou dedicar ao trabalho dessa casa espírita que foi feita com tanto amor.
E era isso que eu queria deixar para vocês. Esse exemplo. Vivo, porque ele continua vivo no meio de nós. E lembrando que podemos sim, sempre continuar as obras e não deixá-las morrerem. E já para esse mês, né, quem puder ajudar, comprar este livro de Tio Vila, né? A Pedagogia da Consciência, um livro, gente, belíssimo. Eu comecei a ler, já estou na metade, não terminei ainda, mas que livro maravilhoso, que livro lindo. É um livro que ele traz o Evilásio Menezes, provocador, investigador, inquietador, aquele que quer fazer você sair da zona de conforto e botar você para pensar e botar para você para agir. É isso que eu estou sentindo no livro. Não consigo parar de terminar de ler, entendeu? Porque ele faz o tempo todo você ficar pensando o que é que você está fazendo, qual é o seu papel, qual é a pedagogia que você está utilizando enquanto cristão, o que é que você está fazendo hoje enquanto espírita, que já estudou tanto, que já leu tanto, na vida prática. Então, ele faz a gente se inquietar. Ele faz a gente parar e pensar assim, eu ainda estou fazendo muito pouco, eu ainda posso fazer muito mais. Então, a gente já está fazendo essa campanha esse mês, não é, junto com a SESVU, para poder ajudar esse grupo que está lá, continua a batalha, continua a busca por doações, continua o trabalho belíssimo com todo. Meus amigos, como eu disse a vocês lá no iniciozinho, o trabalho de hoje é uma homenagem a esse grande, especial espírito de luz, Tio Vila, que marcou a sua história aqui já é pertinho da gente, com muita sabedoria, com muito amor, com muita humildade e com um grande exemplo de ser cristão e de fazer a caridade ao próximo. Tá bom? Então já vou agradecendo a vocês pelo nosso encontro de hoje. Já vamos agradecendo a Jesus por esse dia. Agradeço também pelos nossos amigos que nos ajudam na palestra, né? Nossos amigos, nossos espíritos amigos de luz que nos orientam, que nos ajudam a conduzir o nosso trabalho. E assim, vamos nos despedindo da espiritualidade, agradecendo a presença de todos, agradecendo a nossa água fluidificada, de nossa casa, a gente pode mentalizar um passe, começando em nossa cabeça, uma energia boa, descendo sobre os nossos ombros,
envolvendo todo o nosso ser, acalmando o nosso coração, sentindo essa energia do nosso mentor que nos acompanha sempre na nossa jornada evolutiva. E assim vamos encerrando os nossos trabalhos e agradecendo a Jesus por mais um ensinamento, por mais uma oportunidade de aprendermos com o Evangelho de Jesus Cristo. Assim seja.